Fala segundo ano, bem-vindos ao segundo volume do nosso plano de estudos tutorado. Na aula dessa semana nós vamos fazer uma introdução às propriedades coligativas. As propriedades coligativas são as propriedades das soluções que dependem da quantidade de partículas do soluto que estão dissolvidos no solvente. Mas essas propriedades elas não dependem da natureza dessas partículas, apenas da quantidade. A aula de hoje é sobre a propriedade conhecida como tonoscopia. Mas para entender a tonoscopia, primeiro a gente tem que entender o conceito de pressão de vapor. Se eu derrubar um copo de água aqui na minha mesa, com o passar do tempo, essa água ela vai evaporar naturalmente. Esse processo de evaporação, ele acontece porque as partículas da água, mesmo no estado líquido, estão ali em constante movimento. Em certos momentos, algumas partículas conseguem se desprender do estado líquido e passar para o estado gasoso. Como é um sistema aberto, essas partículas que estão se desprendendo, elas vão se dispersar na atmosfera e acaba que toda a água que estava aqui na mesa vai evaporar. Se essa água estivesse num recipiente fechado com tampa, o que ia acontecer? Eu ainda tenho essa movimentação das partículas, eu ainda tenho partículas que conseguem se desprender para o estado de vapor, porém, como o sistema está fechado, ela não consegue fugir dali. Então ela vai ficar ali em cima. Algumas partículas que já estão ali em cima, elas vão voltar para o estado líquido. E aí eu tenho um movimento de vai e vem. Vai para o líquido, sobe para o gasoso. Desce para o líquido, sobe para o gasoso. Chega num ponto que eu atinjo um equilíbrio. Nesse momento de equilíbrio, o tanto que vira vapor é o mesmo tanto que volta a ser líquido. E aí a quantidade de vapor ali em cima não muda mais. Esse vapor que está ali em cima do estado líquido, ele faz uma pressão sobre esse líquido e essa pressão ela é conhecida como pressão de vapor. Essa pressão de vapor ela é importante porque ela determina, por exemplo, quando que um líquido entra em ebulição. Grave isso, qualquer líquido vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor se igualar com a pressão atmosférica. Essa pressão de vapor, então, ela depende do líquido, da natureza do líquido, do que é. Se é água, se é etanol, se é gasolina, o que é. A gente consegue identificar, a gente sabe que alguns materiais, eles evaporam com muito mais facilidade do que outros. Por exemplo, se eu deixar a acetona, é um exemplo de que se você esquece de estampar, minha filha, você perdeu a sua acetona toda, ela evapora assim. Quando um líquido evapora com muita facilidade, a gente diz que ele é muito volátil. E essa volatilidade também está relacionada aí com a sua pressão de vapor. Um líquido muito volátil tem uma pressão de vapor máxima muito maior do que um outro líquido menos volátil. A pressão de vapor também depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, porque eu vou ter mais vapor se formando ali em cima do líquido. A pressão de vapor não depende do volume do líquido, só depende de qual líquido eu tenho. Mas se eu tenho 200 ml de água, 500 ml de água, 1 litro de água, a sua pressão de vapor máxima é a mesma, porque eu tenho ali o mesmo líquido, a água. Mas se eu tiver água e etanol, que é o álcool, qual tem a maior pressão, vai ter a maior pressão de vapor máxima? Vai ser o etanol, porque a gente sabe que o etanol ele é mais volátil, ele evapora com maior facilidade do que a água. Certo? Então, o que é a tonoscopia? Tonoscopia é o abaixamento dessa pressão de vapor quando eu adiciono naquele líquido um soluto não volátil. Então, se eu for pegar a água e colocar sal, o que vai acontecer? A pressão de vapor da água vai diminuir. Quanto mais sal eu coloco, menor vai ser a nova pressão de vapor. Então, se eu estou colocando... Então, vamos fazer uma relação dessa quantidade de soluto com o que a gente estudou, a concentração. Quanto mais soluto eu coloco, maior a concentração. Então eu posso dizer que quanto maior a concentração de uma solução, menor vai ser a sua pressão de vapor. Isso
já dá para você resolver boa parte dos exercícios. Vamos dar uma olhada neles para ver se a gente esclarece algumas situações? Na questão de número 1, eu preciso determinar qual das soluções abaixo tem a maior pressão de vapor. Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que quanto maior a quantidade de partículas de soluto dissolvidos, menor vai ser a pressão de vapor. Então, se eu quero a solução com a maior pressão de vapor, eu preciso então ver a que tem a menor concentração. Vamos lembrar que essa propriedade ela depende da quantidade de partículas. Então, eu preciso analisar se, quando eu coloco aquele soluto em água, se ele vai se dissociar, formando mais partículas, formando íons, ou se ele vai se dissolver por inteiro. Por exemplo, 0,1 mol de sacarose, a sacarose, quando você coloca na água, a molécula dela não se quebra, não se dissolve. Ela é uma substância molecular. Porém, quando eu tenho substâncias iônicas, quando eu tenho substâncias iônicas formadas de metal e ametal, elas se dissociam em água, formando íons. Isso é coisa lá do primeiro ano, mas vamos dar uma relembrada. Se eu tenho 0,01 mol de hidróxido de potássio, o que é o hidróxido de potássio? KOH. Quando KOH entra em contato com a água, ele forma K+, e OH-. Duas partículas. Quando o cloreto de cálcio entra em contato com a água, como é que eu ia saber, professora? Qual que é a fórmula do cloreto de cálcio? Gente, é só jogar aqui no Google, cloreto de cálcio. Eu vou ver que ele é CaCl2. Quando o CaCl2 entra em contato com a água, ali eu tenho 2 átomos de cloro. Então eu vou formar Ca+ e 2 Cl-. Quantas partículas eu tenho ali nessa solução? Estou formando 3 partículas. Uma de íon Ca e 2 de íon Cl. Então, quanto menor for a concentração, maior vai ser a pressão de vapor. Então, de maior pressão de vapor seria ou A ou B, porque é os dois que têm a menor concentração. Porém, eu não tenho, nessa mesma concentração dessas substâncias, eu não tenho a mesma quantidade de partículas. Eu tenho mais partículas no cloreto de cálcio do que no hidróxido de potássio. E quanto maior a quantidade de partículas, maior é o efeito da tonoscopia. Então, se eu tenho mais partículas no cloreto de cálcio, ele vai abaixar mais a pressão de vapor do que o hidróxido de potássio. Portanto, a resposta correta nessa pergunta é a alternativa A. É importante saber analisar os gráficos de pressão de vapor também. Vamos dar uma olhada então na questão 4. Na questão 4 eu tenho aí um gráfico com 4 curvas, que correspondem à variação de pressão de vapor em função da temperatura de 2 líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses 2 líquidos. O que ele quer que a gente identifique é qual dessas curvas correspondem aos líquidos puros e quais correspondem às soluções. A gente sabe que a solução é quando eu adicionei ali um soluto. Qual que é o efeito de eu adicionar um soluto na pressão de vapor? Tonoscopia. A pressão de vapor abaixa quando eu aumento a quantidade de soluto. Então, do líquido puro para a solução, eu tenho um abaixamento da pressão de vapor. Então, eu vou pegar um ponto nesse gráfico que eu possa comparar a mesma temperatura nos 2 gráficos. A única possibilidade de comparar a mesma temperatura aí é comparando as curvas 1 e 2 e depois comparando as curvas 3 e 4. Isso vai indicar pra gente que a curva 1 e 2 é um dos líquidos e na curva 3 e 4 eu tenho o outro líquido. Vamos analisar primeiro a curva 3. Vamos pegar aí um ponto tipo 65. Eu consigo ver que na curva 2, nessa mesma temperatura, eu tenho uma menor pressão. Se eu tenho uma menor pressão, é porque a curva 2 é a solução. E a curva 1 é o líquido puro. Comparando também ali o 3 e o 4, pega ali uma mesma temperatura. Vou pegar aqui 85 também. Eu vejo que na curva 4 eu tenho uma menor pressão.
Se eu tenho uma menor pressão, então ali eu tenho a solução, enquanto que então a curva 4 é a solução e o 3 o líquido puro. Então, lembrando, aumenta a quantidade de partículas do soluto, diminui a pressão de vapor. Se eu diminuo a pressão de vapor, também diminui a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a temperatura de ebulição é aquela quando a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor. Ficamos por aqui na aula de hoje. Curta o vídeo, se inscreve no canal que semana que vem nós temos mais aulas para o segundo ano.